Glória a Deus. Vamos meditar aqui, em Êxodo, capítulo 14, versículo 15 em diante, amém? Que diz assim a palavra do Senhor: a passagem pelo meio do mar. E disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Levanta o teu bordão, estende a tua mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Amém? Glória a Deus. Fala assim comigo: Senhor, continua falando conosco através da tua palavra ao meu coração. Amém, Jesus? Pode exaltar o nome do Senhor, aleluia, com as palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus, Nós se alegramos quando a palavra do Senhor fala, Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali Ele está. Porque muitas das vezes, quando o tempo muda, só vem quem tem fé, Só vem para a casa do Senhor quem pode, Que às vezes tem pessoas que têm problema de saúde, e quem tem fé realmente, que não olha para o tempo. O Senhor falava ao meu coração através do louvor, e o Senhor me fez lembrar dessa passagem, do meio do mar. Aleluia, porque nós sabemos, aleluia, que o povo ali no Egito, eles estavam sendo escravizados por Faraó, Eles trabalhavam ali para se alimentar daquilo que o Faraó dava, na hora que o Faraó dava. Mas a palavra do Senhor fala, aleluia, que o Senhor, aleluia, Ele vê todas as coisas. Ele contempla todas as coisas, aleluia, o nosso Deus, Ele contemplou, aleluia, o sofrimento daquele povo, dos hebreus ali no Egito, e o Senhor, aleluia, já estava planejando um plano para que trouxesse aquele povo liberto, daquela escravidão que eles viviam. E o Senhor permitiu que Moisés nascesse. Moisés, aleluia, no tempo que ele nasceu, os meninos nascidos daquela época tinham que tirar a vida deles ainda bebês, mas o Senhor, aleluia, o Senhor protegeu, aleluia, a vida de Moisés, porque o Senhor tinha um plano na vida dele, como todos nós conhecemos essa passagem, aleluia. E através, aleluia, da sua mãe, tem uma orientação, a direção do Senhor. Ela falou: não, eu vou colocar meu filho em um cestinho, vou colocar no mar, mas eu não quero que matem o meu filho. E o Senhor guiou aquele cesto até o palácio de Faraó, para a filha de Faraó achar e dizer: ele vai ser o meu filho. Às vezes a gente não entende, O homem que queria matar todos os meninos, receber uma criança no seu palácio, filho de um hebreu. Mas o Senhor colocou amor no coração daquela jovem, e ela disse: ele vai ser o meu filho, ninguém vai fazer nada de mal com ele, eu vou ficar com ele, E ali, eu creio que Faraó foi criando afeto, não tirou a vida de Moisés, não sabia de quem ele era filho, e Moisés foi ali crescendo, mas Moisés, ele aprendeu os caminhos do Senhor, porque Deus, ele foi direcionando tudo. Quando Deus, ele tem um projeto, um plano a fazer, ele vai preparando todos os caminhos até chegar ali naquele plano que ele quer executar. Aleluia, porque o Senhor, aleluia, ele contempla, aleluia, o meu deitar, o deitar de cada uma das servas do Senhor, o deitar de cada uma aqui neste lugar. Aleluia, o Senhor, ele peleja pelo bem-estar, E ali, glória a Deus, aleluia, aquele povo ele escravo há muito tempo. Quantos que às vezes podia dizer: por que Deus não faz nada por nós? Não existe Deus, Mas não, o Senhor, ele estava trabalhando no silêncio. Como muitas das vezes o Senhor, aleluia, ele trabalha no silêncio pela minha vida, pela vida de cada um de nós que estamos aqui. Aleluia, e esse momento, aleluia, do Senhor chegou, aleluia, no momento certo, aleluia, o momento de Deus, ele chega, e quando o momento de Deus chega, aleluia, a vitória, ela é certa. Aleluia, depois de Moisés já grande, Moisés vendo ali o povo hebreu sendo judiado, chicoteado, não importava a idade,
e ele não começou a aceitar mais aquilo. Ele acabou tirando a vida de um servo do rei, né? Moisés teve que fugir. Moisés, aleluia, teve um encontro com o Senhor ali no monte, aleluia, vendo a sarça ardente queimava e não se consumia. O Senhor se apresentou a Moisés, aleluia, deu a ordem para ele: vai lá no Egito, tira o meu povo de lá, porque eu quero libertar o meu povo. Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor, ele contempla, aleluia, cada uma das nossas necessidades, dos nossos problemas, e no momento certo, aleluia, o Senhor, ele vai dar um fim. Vai colocar por terra, aleluia, tudo aquilo que tem trazido tristeza, que tem trazido angústia, que tem, aleluia, entristecido o nosso coração para nos dar vitória. Aquele povo, por um momento, eles podiam, aleluia, pensar: Deus, ele não está vendo isso? Como a gente está sofrendo aqui, quantos que já morreram, mas, aleluia, quando nós estamos pensando que Deus, ele não está agindo, ele já está agindo há muito tempo, aleluia, ao nosso favor, glória a Deus, aleluia, e ele nos coloca de pé, ele nos abençoa, ele é Deus, aleluia, que ele mostra que é Deus na nossa vida. Você veja que Faraó, o Senhor trabalhou no coração de Faraó, porque Faraó não queria libertar o povo de jeito nenhum. Deus teve que mandar 10 pragas. E na última ele perdeu o filho dele. Ele disse: não, agora quem vai poder ir, agora vai ser eu, né? Se eu libertar, agora quem pode morrer sou eu. Creio que ele deve ter pensado assim, porque perdeu o filho. Né? O filho que mais ama, né? E o Senhor falando, ele não queria dar ouvido. Foi pagando o preço porque ele não queria dar ouvido. E ele disse: não, não vou deixar. Vai, Moisés, pega todos aí, eles pegam as coisas dele, vão embora, não quero ver mais vocês na minha frente. E aí quando o povo estava lá quase perto do mar, aí Deus endurece de novo. Você vai entender, né? Se endurece o coração de Faraó, e Faraó sai atrás do povo de Deus, aleluia, achando: não, vou ficar sem escravo, quem é que vai trabalhar para mim? Aleluia, mas foi a permissão de Deus, porque Deus queria dar um filho, né? Foi quando Deus, ele falou para Moisés: o que tu tens nas tuas mãos? E ele disse: Senhor, eu tenho um cajado. E o Senhor falou: toca nas águas. E Moisés tocou, o mar se abriu, o povo de Deus passou, mas o povo inimigo Deus não permitiu passar e exterminou todos eles, aleluia, porque Deus, ele abre caminho no meio do mar, aleluia, para mim e para você. Aleluia. Deus, ele abre porta, aleluia, na vida do seu servo, e Deus, ele fecha, aleluia, diante do inimigo, aleluia. Não importa, aleluia, o que tem se levantado contra a minha vida, contra a tua vida, quem está na nossa frente é o Senhor. Então ele abre porta, ele abre o caminho, aleluia, ele entra com providência, ele entra com livramento, aleluia, ele entra com escape, glória a Deus, aleluia, para dar vitória para o seu povo. Muitas das vezes, aleluia, pensam que a gente está sozinho. Pensam, aleluia, que a gente não é de nada, mas Deus, ele mostra que ele é Deus na minha vida e na vida de cada um dos servos do Senhor, aleluia. E essa palavra, ela fica de edificação, aleluia, para a minha vida, para a nossa vida, porque a cada dia o Senhor, ele tem uma palavra. Não importa, aleluia, a situação que nós passarmos, Deus, ele vai abrir caminho no meio do mar, aleluia, para nos dar vitória, porque ele é o nosso Deus, glória a Deus, aleluia, Criador dos céus e da terra, amém? Glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração, em cada vida, amém? Glória a Deus, aleluia! Glória a Jesus, aleluia, santo e exaltado.